Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Good evening, everyone. Boa noite para todos. I'm sorry I don't speak Brazilian or Portuguese. Eu sinto muito não falar português brasileiro. My brother is a little bit better than I am. O meu irmão fala um pouquinho melhor do que eu. But I'm very happy to be here. Mas eu estou muito feliz de estar aqui. I'm very happy because it's a new country for me. Eu estou muito feliz porque é um novo país para mim. I'm happy to see so many people that are obviously spirit-filled. Eu estou feliz porque é muitas pessoas que estão vivendo no Espírito. And I'm happy to be here because I think the Lord wanted me to come. E eu estou feliz de estar aqui porque eu penso que o Senhor é que me quis aqui. You may know that my name is Veronica. Você deve saber que o meu nome é Verônica. And my brother Maurice is with me. O meu irmão Maurício está comigo, Maurice. And we are of a family of 6 children. E nós somos de uma família de 6 crianças. I have 4 brothers and 1 sister. Tenho 4 irmãos e uma irmã. And we had quite a really poor upbringing. Nós tivemos, na verdade, uma infância pobre. My mother married my father because he was a Catholic. She was a new Catholic. Meus pais se casaram, eram católicos. And she wanted to have a good Catholic marriage. E ela quis ter um bom casamento católico. They had 6 children. Tiveram então 6 filhos. And when the youngest was born, my father left her. E quando o mais jovem nasceu, meu pai a deixou. So my mother had 6 children. The eldest was 8. Então minha mãe ficou com 6 crianças, o mais velho com 8 anos. And so we were very poor. Então ficamos muito pobres. We were poor materially, but we were rich spiritually. Éramos pobres materialmente, mas ricos espiritualmente. Because each evening we would all pray together. Porque todas as noites nós todos rezávamos juntos. We used to say the rosary and sing hymns. Rezávamos o rosário e cantávamos cânticos. And my mother would teach us all the catechism. E a minha mãe nos ensinava todo o catecismo. My mother told us the family that prayed together stayed together. A minha mãe me ensinou, a família que reza unida permanece unida. And it's true. Isto é verdadeiro. We all went our different ways as we grew up. Todos nós fomos para caminhos diferentes enquanto crescíamos. Some of my brothers lost their faith. Alguns dos meus irmãos perderam a fé. I became lukewarm. Lukewarm. No, I'm not. Eu fiquei em casa, permaneci com a fé. I always went to mass. Todo tempo, sempre ia à missa. On a Sunday. Aos domingos. And if I went in the week, it was though I was doing the Lord a favor. E se eu fosse à missa de um dia de semana, eu pensava que estava fazendo um favor para o Senhor. But then about 10 years ago, mas 10 anos atrás, it was as though the Lord said to my mother, I will now answer your prayers. É como se o Senhor dissesse para minha mãe, eu vou atender às suas orações. Because in a matter of a few weeks, every one of us had come back to the Lord and given our lives to Him completely. Porque em poucas semanas, cada um de nós foi voltando para o Senhor e entregando completamente suas vidas ao Senhor. It was a wonderful experience. Foi uma experiência maravilhosa. And I'm sure it made my mother very happy. E tenho certeza que isso fez com que minha mãe ficasse muito feliz. When we were young, we always prayed for my father. Quando éramos jovens, nós sempre rezávamos pelo meu pai. She never said anything bad about him. Ela nunca nos disse nada de ruim a respeito dele. And we prayed every day that he would come back to the faith. E nós rezávamos todos os dias para que ele voltasse à fé. And just before my mother died, my father came back to the faith. E antes da minha mãe morrer, logo antes da minha mãe morrer, meu pai retomou a fé. And so I think my mother was a wonderful example of perseverance in prayer. Então eu penso que a minha mãe é um excelente exemplo de uma pessoa que levou a vida em oração.
And I tell this story to encourage some of you that may have families E eu that conto essa história para encorajar alguns de vocês que têm família, no longer go to church. que talvez a família não vai mais à igreja, Don't give up hope. que vocês não percam a esperança. After I gave my life to the Lord, Depois que eu entreguei a minha vida ao Senhor, it was though everything in my life changed. como que tudo na minha vida mudou-se. It was as though I was looking with different eyes. Tudo eu estava enxergando com olhos diferentes. I remember saying to people, "Isn't the spring beautiful this year?" Eu lembro de dizer para as pessoas, não é linda a primavera? But it was no different. It was just I was seeing things in a Mas different na way. verdade a primavera não estava diferente, eu que a estava vendo de uma maneira diferente. I gave my life to the Lord and asked Him to use me. Eu entreguei a minha vida ao Senhor e pedi que Ele me usasse, And He has. e Ele assim o fez. And I'm here this evening to tell you about Mother's prayers. E eu estou aqui esta noite para falar para vocês sobre a oração das mães. So I'll give you the background, how it all happened. E eu vou dizer para vocês um pouco da história, como surgiu este movimento Oração das Mães. Morris's wife Sandra, A esposa do Maurício, Sandra, they have 8 children. tem 8 crianças. She told me that she was woken up in the night on 2 occasions Ela me disse que ela era acordada durante a noite em algumas ocasiões with the words, "Pray for your children." com as palavras, ore pelos seus filhos. And she got quite excited and said, "Veronica, I believe the Lord is speaking to me." E ela ficou bastante agitada, pensando, será que o Senhor está falando comigo? About this time, I was with a group of Christians Nesse tempo eu estava com um grupo de cristãos that took this book to the House of Lords in London. que pegou esse livro, Lords, that's Parliament. que pegou esse livro de uma casa de lordes, de senhores. This is a book that most people would rather not read. They would prefer not to read it. Esse é o tipo do livro que as pessoas não gostariam muito de ler. But I think it's a book everyone should read. Mas eu penso que é um livro que todos deveriam ler. It's a book that's full of statistics of all the things that are happening in our society that affect our children. É um livro simplesmente de estatísticas sobre o que está acontecendo com as nossas crianças no tempo de hoje. It talks about the problems with drugs, Fala sobre o problema das drogas, with pornography, sobre pornografia, with child abuse, abuso de crianças, and alcoholism, alcoolismo, child prostitution, prostituição infantil and child labour. e trabalho escravo infantil. It talks about bullying in schools. Do you know bullying? When the people are aggressive to other children at school, in gangs. It's called bullying. Yeah? Fala também de abusos nas escolas com as crianças. I don't know if you have that problem here in Brazil, Não sei se temos esse problema aqui no Brasil, but in England it's very difficult sometimes for young children at school. mas na Inglaterra acontece com frequência e é um problema. Where children gang up against each other. Quando as crianças não conseguem frequentar a escola por isso. It seems to be almost an epidemic. Talvez é até uma epidemia. And even good children are being drawn into it. They're frightened that if they don't, they will be the ones to be bullied. Então, também as crianças têm medo da questão de armas na escola, né, e têm medo de assassinatos. And when I read this book, I was really worried and wondered what could I do. Então, quando eu li esse livro, eu fiquei realmente preocupado e pensando o que eu poderia fazer. I have 9 grandchildren. Eu tenho 9 netos. And when I read in this book that every day 10,000 children Quando eu li nesse livro que todos os dias 10.000 crianças were phoning a special child line for help. estavam acessando uma linha especial telefônica de ajuda para crianças. And when they checked to see, is this right? Could there possibly be 10,000 children every day phoning? They said yes, it was true.
Então, quando eu perguntei a respeito disso, se era possível que 10.000 ligações por dia para esse centro de ajuda acontecesse, disseram que sim. So I wondered what I could do. E eu fiquei imaginando, o que eu posso fazer? I was frightened for my grandchildren. Eu tinha medo com relação aos meus netos. And then I thought, why am I worrying? I know I can pray. Depois então eu pensei, por que eu estou preocupada? Eu sei que eu posso rezar. Since I had this conversion experience, I've really come to understand the power of prayer. A partir de um momento de confissão, eu percebi realmente o poder da oração. So when Sandra told me that she'd been woken up in the night twice with the words "Pray for your children," Sandra. Então, quando a Sandra me disse que ela estava sendo acordada no meio da noite com essa frase, reze para os seus filhos, we both knew that this is what we must do. então nós percebemos que era exatamente isso que nós poderíamos fazer. And somehow we knew that it was more than just for our own children. E de alguma forma percebemos que era mais do que rezar somente por nossas crianças. Because naturally we already prayed for them. Porque naturalmente nós já rezávamos por eles. And so we decided to ask the Lord exactly what He wanted us to do. Então nós decidimos perguntar ao Senhor exatamente o que Ele queria que nós fizéssemos. We said that we would pray every day for a month in preparation. Então nós dissemos, vamos rezar todos os dias durante um mês em preparação. And we chose the third joyful mystery of the Rosary, the birth of Jesus. Então escolhemos o mistério do nascimento de Jesus no Rosário. And then after the month, Sandra and I met with 3 other mothers. Então durante o mês nós nos encontramos com outras 3 mães. And this was the first Mother's Prayers. E esse foi o começo do movimento Oração de Mães. And that was 6 years ago last November. Então novembro passado fez 6 anos. Now if I tell you that Mother's Prayers is now in over 70 countries. Então devo dizer para vocês que a Oração das Mães, esse movimento está agora em mais de 70 países. And if I tell you that we have never initiated any publicity. E que disser para vocês que a gente nunca fez nenhum tipo de publicidade. I think you will know that Mother's Prayers is not really much about me or Sandra, but a gift from the Lord. Penso que vocês vão perceber que a oração das mães não é alguma coisa que saiu da minha cabeça ou da cabeça de Sandra, mas realmente foi um presente de Deus. We know that as we travel around the world, there are thousands of mothers that maybe their faces are smiling, but their hearts are broken. Viajando o mundo inteiro, nós percebemos que são milhões de mães que às vezes estão sorrindo, mas com o coração chorando. Because of problems with their children. Justamente por causa de problemas com os seus filhos. It's very difficult to talk about problems. É muito difícil falar de problemas. Maybe it's the same in your society, but in ours, we're encouraged to boast about our children. Talvez não seja a mesma coisa aqui no Brasil, mas nós, lá na Inglaterra, somos encorajados a não nos preocupar com as crianças. It's very easy to say, my daughter has got her degree at university, my son has a good job. É comum as pessoas se preocuparem com um diploma universitário, um bom emprego. But it's very difficult to say, my son is a drug addict. Mas as pessoas têm muita dificuldade de revelar para os amigos, meu filho é um viciado em drogas. Or my daughter is having an affair with a married man. Ou minha filha está tendo um caso com um homem casado. So there's a lot of pain in women. Então existe muita dor nas mães. I'm sure it is in men too. Também eu tenho certeza que os homens também sentem dor. And so we feel that the Lord is saying that we must become people of hope. Então percebemos que o Senhor estava nos dizendo que nós precisamos nos tornar pessoas esperançosas. We hear of so many bad things on the television. Nós ouvimos tantas coisas ruins na televisão. And when we read books like this, e quando lemos livros como este com estatísticas, it almost seems as if it's helpless. Parece que é algo que não nos ajuda. But the Lord is telling us that He's greater than all of these problems. Mas o Senhor está nos dizendo que Ele é muito maior do que todos esses problemas. He's asking us to become people of deep faith. Ele está nos chamando para que nos tornemos pessoas de
fé profunda, to believe that He is greater than any problem, que acreditam que Ele é maior do que qualquer problema and to trust in His promise, ask and you will receive. e que acreditemos na sua promessa, peçam e recebereis. And so He has given us this gift of mother's prayers Então Ele nos deu esse presente da oração de mães, to bring our children to Him in faith. para que tragamos as crianças até Ele com fé. And we do this by having little paper discs like this, E nós fazemos isso na prática, tendo pequenos papeizinhos como este, we write the names of our children, no qual escrevemos o nome dos filhos, and we have prayers of preparation, temos orações de preparação, and that at the right time we kneel before the cross of e Jesus, no momento adequado nós vamos nos ajoelhar diante de Jesus and we say, Lord, here is my child. e vamos dizer: Senhor, aqui está a minha criança. You love them far more than I could possibly love them. O Senhor a ama muito mais do que eu posso amá-la. My child belongs to you more than he belongs to me. O meu filho, a minha filha pertence a você muito mais do que pertence a mim. And you can change things and I can't. E você pode mudar as coisas que eu não posso. So I'm going to place that child in your care. Então eu vou colocar a minha criança aos seus cuidados. And so we let go of the disc as we place it at the foot of the E então cross. nós realmente entregamos esse disquinho, esse papelzinho diante de Jesus. I'm sure all of you already pray for your children. Eu tenho certeza que todos vocês já rezaram por seus filhos. But I wonder if you pray as I used to pray. Mas eu gostaria de saber se vocês rezaram como a gente reza. I've always prayed for my children and said, Lord, Lord, help when there was a problem. Eu sempre rezei por os meus filhos, eu sempre dizia: Senhor, Senhor, eu preciso de ajuda quando tinha um problema. But when I finished my prayer, I would stand up and think, what should I do? Should I do this? Should I do that? Mas quando eu terminava a oração, eu mesmo me perguntava: e agora o que eu faço? Faço isso? Faço aquilo? And so I am giving the problem to the Lord with one hand and taking it back with the other. Então eu estava entregando o problema para o Senhor com uma mão e tomando de volta com a outra. But I feel the Lord is saying to us, give me your children Depois eu and trust me with them. Depois eu percebi que o Senhor estava nos dizendo: me dê o seu filho e acredite. We must let go of our problems and give them to the one who can change Nós them. precisamos abandonar os nossos problemas e entregá-los na mão de quem tem soluções. And the Lord has honored our prayers E o Senhor tem honrado as nossas orações, because we have had so many wonderful answers. porque nós temos tido respostas maravilhosas. We've had children that have come off drugs, sometimes the first week that we've prayed for them. Temos visto crianças, jovens saírem das drogas, às vezes na primeira semana. We've had children that have been missing from home. E temos visto crianças que tinham saído de casa. One woman told us that her daughter was missing for 7 years. Uma senhora nos contou que a sua filha tinha saído de casa já há 7 anos. She said she also had a nephew that she had a bad relationship with. Ela também contou que tinha um sobrinho com um relacionamento difícil. When she came back after the first meeting of Mother's Prayers, her nephew was in the house. Quando ela voltou para a reunião seguinte da oração de mães, o seu sobrinho já tinha voltado. And they made their peace. E eles já estavam vivendo em paz. And 1 week later, her daughter came home. Na semana seguinte, a sua filha voltou para casa. We had another woman who told her that her sister's son was missing for 4.5 years. Uma outra senhora nos contou que o filho da sua irmã, 4.5 years. uma filha da sua irmã tinha estado fora de casa por 4 anos e meio. And he didn't even know that his father had died. E ele nem mesmo tinha ficado sabendo que o seu pai tinha morrido. And 9 days later he came home. 9 dias depois, ele voltou para casa. We've had many, many answers to prayers like Nós this. temos recebido muitas respostas às nossas orações. We've had children that have been ill and sick that have been healed. Jovens e crianças que estavam doentes, enfermos, que foram curados.
We've heard women that have been advised to have abortions because of problems with their children. Sabemos de senhoras que tinham problemas por causa do aborto que cometeram. I can think of 4 at the moment. Posso lembrar-me de 4 só nesse momento. 2 of them were born healthily. 2 acabaram... 2 of them were born healthy. Algumas que pensavam em aborto acabaram tendo seus filhos com saúde. And 2 had surgery and they were okay after that too. E 2 tiveram a cesariana e tiveram bem os seus filhos. We had a woman in the Czech Republic. Her daughter had a skating accident. Temos uma senhora da República Tcheca que a sua filha teve um acidente com um skate. And 2/3 of her brain was filled with blood. E 2/3 do seu cérebro sofreu um dano com sangue. And the doctors said there was no hope. E o doutor dizia que não havia esperança. But the women prayed. Mas aquela senhora orou. The doctors operated. O médico a operou. And she had absolutely no brain damage at all. E ela foi curada sem nenhum prejuízo no seu cérebro. This is our God of miracles. Esse é o nosso Deus dos milagres. Sometimes we expect miracles to be for other people. Às vezes a gente espera que os milagres aconteçam só com os outros. But the miracles are for us too. Mas os milagres são para nós também. But we must pray in faith and expect these miracles. Mas nós precisamos orar com fé e esperar que os milagres aconteçam, ter esperança. We say that we must be like the woman who touched the hem of Jesus' garment. Nós deveríamos ser como aquela mulher que tocou na veste de Jesus. And to really believe that Jesus will heal. E acreditar realmente que Jesus pode curar. One of the biggest answers to prayers has been children coming back to their faith. Uma das grandes respostas a esta oração é as crianças, os jovens que voltam para a igreja. And so the Lord has shown us that He really does want us to join together in prayer. Então o Senhor acabou nos dizendo que Ele realmente quer que a gente se reúna em oração. I said that mother's prayers belongs to the Lord and it wasn't much to do with Sandra or me. Eu sempre digo que a oração de mães pertence ao Senhor, não pertence a mim ou a Sandra ou às outras mulheres. In fact, we said, Lord, you're the boss, we're your secretaries. Na verdade, nós dizemos que Ele é o Senhor e o chefe, e nós somos apenas secretárias. We know that our part is to pray and to respond to however the Lord leads us. Nós sabemos que a nossa parte é orar, responder àquilo que o Senhor nos conduz. That's why we have never initiated any publicity ourselves. Por isso que nós nunca fizemos nenhum tipo de publicidade sobre nós mesmas. The Lord has opened the doors. O Senhor é que tem nos aberto as portas. He's a very good publicity agent. Ele é um grande agente de publicidade. Because how could 2 grandmothers praying without any publicity? Porque como poderia 2 avós rezarem sem nenhum tipo de publicidade? Achieve a spread of mothers' prayers in 70 countries in 6 years. Espalhar esse movimento em 70 países no mundo inteiro. And there are thousands of groups. E existem milhares de grupos. You might be wondering, how does it spread if we didn't advertise it? Você pode estar pensando, mas como a coisa se espalhou se nós não fizemos publicidade? Well, the first time we had any publicity, I was giving someone a lift in my car. A primeira publicidade que eu talvez fiz foi que uma vez eu dei uma carona para uma pessoa. I was driving from Manchester in England to Kent. I don't know if you know the geography. Eu estava dirigindo de Manchester para Kent, na Inglaterra. And a man asked me would I give him a lift to Birmingham, which is about halfway. E um senhor pediu que se eu desse uma carona até Birmingham, que é próximo, que é no meu caminho. He was going to a conference. Ele estava indo para uma conferência. And when I got there, he said, Veronica, would you like to come to this conference? E quando chegamos lá, ele disse, você não quer participar desta conferência? And I had the time, so I said yes. Eu disse, bom, eu tinha tempo, então eu disse, tá bem, eu vou participar. And it was a pro-life. Era um encontro da Provida. When I got there, he introduced me to a man. Quando eu cheguei, ele me apresentou a um homem. And he said, tell him about mother's prayers.
E ele disse, disse para mim, fale para ele sobre oração de mães. And I had a very quick conversation with this man. Então eu tive uma conversa rápida com esse senhor. And he took my telephone number. Ele pegou o meu número de telefone. And then I discovered he was a writer for the Catholic newspaper. Então depois eu descobri que ele era redator de um jornal católico. So he contacted me later and put an article. Então ele me contatou depois e colocou um artigo no jornal. And then the Church of England newspaper copied it and put it in their newspaper. Então um jornal de uma outra paróquia copiou e colocou no outro jornal. And then a local Baptist minister telephoned me and asked if I would speak on the radio. Então um outro agente de pastoral me ligou e perguntou se eu não falaria no rádio. So you see, I was giving someone a lift, and it was in the Catholic newspaper, the Church of England newspaper, and on the radio. Então veja, somente dando uma carona para um senhor, eu acabei falando da oração de mães num jornal, pequeno, num grande jornal e numa rádio. Another time I was in a train coming home from London. Uma outra vez eu estava no trem voltando para casa de Londres. I'd been sightseeing in London with a friend from Scotland. I'd been sightseeing. Eu estava fazendo uma visita de um amigo na Escócia. When we got in the train, another couple got in and they had a different accent. Quando nós entramos no trem, um outro casal entrou e percebi que eles tinham um sotaque diferente. And they asked me if the train was going to a certain place. E eles me perguntaram se o trem ia passar a um determinado lugar. And I said yes, and I said, were you sightseeing? E eu disse sim. Eu perguntei, vocês também estão passeando? And we got to talk. He said, no, I'm moving to your area. Então começamos uma conversa. And so his wife asked my friend, were you sightseeing? Então essa pessoa perguntou para o meu amigo, vocês estão passeando, são daqui? And she said, yes, but I was in London before when we went to the Parliament with this booklet. Não, ele disse sim, mas nós estávamos em Londres e conseguimos esse livreto. So we started to talk about the problems with children. Então começamos a falar sobre problemas com os filhos. And I felt the Lord prompting me to ask her if she was a Christian. Então eu percebi o Senhor me cutucando para perguntar se ela era cristã. And she said yes. E ela disse sim. So I said, then you understand the power of prayer. Então eu disse, então você compreende o poder da oração. And told her about mother's prayers. E falei para ela a respeito da oração de mães. And she turned to her husband and said, então ela se voltou ao seu esposo e disse, now I know why we missed the last train and why we're sitting in this carriage. Ela disse para o seu esposo, agora eu percebo por que é que nós perdemos o trem anterior e acabamos entrando neste vagão. The Lord has been speaking to me, but I haven't been listening, she O said. Senhor estava falando comigo, mas eu não tinha percebido, ela disse. She said she would take mother's prayers to Mexico and to Kuwait. Então ela disse que estaria levando a oração de mães para o México e para o Kuwait. This was quite an interesting week for me. Foi uma semana muito interessante para mim. Because at the beginning of the week, I was thinking maybe I should contact the Union of Catholic Mothers. Porque no começo da semana eu estava pensando em contatar outras pessoas. And then I thought, no, you're not the boss, you're only a secretary, Então that's not your job. Eu me lembrei, não, você não é a chefe, você é só a secretária. And so I just prayed. Então eu só orei. That week, the Union of Catholic Mothers contacted me. E naquela semana, a União das Senhoras Católicas entrou em contato comigo. And a woman telephoned me to say she wanted to take mother's prayers to China. E essa senhora da unidade daquela organização me pediu autorização para levar a oração de mães para a China. And I met this woman on the train who wanted to take it to Mexico and E eu Kuwait. tinha já encontrado essa senhora no trem que queria levar para o México e para o Kuwait. And I felt the Lord saying to me, thank you for not going ahead to make the contact. E eu senti o Senhor dizendo para mim, obrigado porque você não foi afobado e aguardou que eu tomasse as providências. For being obedient. Obrigado porque você foi obediente. Because he brought the Union of Catholic Mothers to me, but also Mexico, China and Kuwait. I couldn't Porque have ele done that trouxe para myself. mim não só um contato que eu queria fazer por mim mesma, mas outros 3 contatos que foram feitos. But I want to tell you a little bit now about our meetings.
Mas eu queria falar um pouquinho mais a vocês sobre as nossas reuniões. There only needs to have 2 women to have a mother's prayers group. A única necessidade é que sejam 2 mães para que seja oração de mães. When we say mothers, we don't mean just natural mothers. We mean all women with a heart for children. Quando nós dizemos mães, nós não queremos dizer somente mães naturais, mas qualquer pessoa que tenha um coração de mãe. And it could be 2 women or up to about 8. Pode ser a partir de 2 mulheres ou até 8 And they meet every week. que se encontrem toda semana. And we use our little prayer book. Maybe you have one. Usamos o nosso livrinho, parece que já está traduzido aqui. And there are prayers that we call prayers of preparation. Existem as orações de preparação. We pray for the Holy Spirit to guide us. Rezamos para que o Espírito Santo nos conduza. We pray for prayers of protection. Rezamos para proteção, para que sejamos protegidas. We read from Holy Scripture. Fazemos uma leitura da Sagrada Escritura. We praise God. Louvamos ao Senhor. We pray and thank God for the gift of motherhood. Rezamos agradecendo ao Senhor pelo dom da maternidade. And we pray as we place the names of our children in the basket. Então rezamos no momento em que colocamos o nome dos nossos filhos no cestinho. We have a table with a cross, a basket, a candle and a Bible. Então existe na mesa somente uma cruz, um cestinho, a Bíblia e uma vela. And when we're praying, we unite our prayers with all the groups around the world. E quando rezamos, unimos a nossa oração com todos os milhares de grupos do mundo inteiro. So it's not just 2 or 3 women praying, they are united to thousands of groups around the world. Então não são somente 2 ou 3 mulheres rezando, mas estão unidas a milhares no mundo inteiro. And when I said before that it's a gift for mothers, it's because at these meetings sometimes they are able to unburden of the pain that they're holding. Quando dizemos então que estamos unidas nesta oração, acabamos nos sentindo capazes de partilhar as feridas que estão no nosso coração. We have a very strict rule of confidentiality. Existe uma regra muito restrita de segredo, de confiar umas nas outras. And so the mother can talk about any problem that she has, knowing that it will not go any further than the meeting. Então a mãe pode falar dos seus problemas e das suas dores com liberdade, tendo a confiança de que aquilo não vai sair daquela reunião. I told you that we write the names of our children on these little discs. Como lhes disse, a gente escreve o nome das crianças nesse pequeno disco. Sometimes the mother has had the sadness of a miscarriage or even an abortion. Talvez a mãe teve um sentimento de aborto ou de não aceitar o filho. And so they pray and ask the Holy Spirit to give a name to that child. Então ela pede ao Espírito Santo que dê um nome àquela criança que foi abortada. Because that child is part of their family too. The child is part of their family too. Então aquela criança passa a fazer parte da família. And they offer their children to Jesus. E oferecem aquela criança a Jesus. I just want to talk to you a little bit about letting go. Eu queria falar um pouquinho a vocês a respeito de entrega. It's very difficult when you have a mother's heart to let go of your children. É difícil quando se tem um coração de mãe entregar o filho. We often feel we have the total responsibility. Nós com frequência sentimos que temos a responsabilidade total. We find it very difficult to say, Lord, here's my child, without worrying. Yes. It's very difficult as a mother to really let go of your children. Então é muito difícil para uma mãe entregar de fato o seu filho.
We pray for them, but it's hard to actually let go and say, thank you, Lord, everything is all right now because it's in your hands. A gente reza por isso, mas às vezes é muito difícil a pessoa, a mãe, realmente entregar e dizer, ok, Jesus, essa criança é sua. And so this is where we need to pray and ask the Lord to give us that grace to let go. Por isso nós pedimos que nós precisamos rezar para que o Senhor mesmo nos dê essa graça da entrega do filho. I'm just going to ask my brother now to talk to you a little bit about Father's Então queria prayers. que o meu irmão trouxesse agora também um pouquinho sobre a oração dos pais. Maurício. He's just reminded me, we agreed that we would sing something. Ele está me lembrando que nós combinamos de cantar alguma coisa. It's a song that we sing as we go around the world. É uma canção que tentamos cantar em todos os lugares do mundo que vamos. It's called My God is So Big. É chamada Meu Deus é tão grande. You have to actually do actions to this. Nós temos que fazer uma atitude a respeito disso. So could you stand? Então precisamos levantar. Yes, yeah. Okay. But I don't know in Portuguese you said. Try to do in Portuguese. Okay. Are you ready? Estão prontos? I'll say it in English and you'll translate Eu it. vou dizer em inglês e eu vou tentar traduzir. Okay? My God is so big, Meu Deus é tão grande, so strong, tão forte and so mighty. e poderoso. There's nothing that he cannot do. Não há nada que ele não possa fazer. My God is so big, Meu Deus é tão grande, so strong, tão forte and so mighty. e poderoso. There's nothing he cannot do. Não há nada que ele não possa fazer. The mountains are his, Os montes são altos, the rivers are his, os montes são seus, os rios são seus. the stars are his handiwork too. Também são suas todas as estrelas. Amen. Amém. So you're going to join us? É fácil, não é? Ok. You can sing. And we try. No, because I can't sing in English. Without the music. Ok. Chega mais perto. Pode cantar sem a música. Tá bom. You can sing without the music. Ok? Canta e eu repito. Yeah? Pode cantar sem a música. You can sing without the music. Ok? Canta uma vez. Yeah, what's the time? What's the time? Pick, Louisa. Yes, Louisa. Okay, you can sing without the music. Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, não há nada que não possa fazer. Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, não há nada que não possa fazer. Os montes são seus, os rios são seus, e as estrelas também elas fez. Amém. Os montes são seus, os rios são seus, as estrelas também elas fez. Amém. De novo. Do começo, vamos lá.
Deus é tão grande, tão forte e poderoso, não há nada que não possa fazer. Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, não há nada que não possa fazer. Os montes são seus, os rios são seus, as estrelas também Ele as fez. Os montes são seus, os rios são seus, e as estrelas também Ele as fez. Amém! É tão grande, tão forte e poderoso, não há nada que não possa fazer. Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, não há nada que não possa fazer. Os montes são seus, os rios são seus, estrelas também Ele as fez. Os montes são seus, os rios são seus, e as estrelas também Ele as fez. Do começo. Amém! Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, não há nada que não possa fazer. Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, não há nada que não possa fazer. Os montes são seus, os rios são seus, as estrelas também Ele as fez. Os montes são seus, os rios são seus, e as estrelas também Ele as fez. Do começo. Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, não há nada que não possa fazer. Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, não há nada que não possa fazer. Os montes são seus, os rios são seus, as estrelas também Ele as fez. Os montes são seus, os rios são seus, as estrelas também Ele as fez. Amém! If you only remember that line, Se você se lembrar somente de uma frase, that there's nothing He cannot do, ou seja, não há nada que Ele não possa fazer, you'll be okay. já estará muito bom. I'll pass you over to my brother. Well, what an introduction. Foi uma boa introdução? Would you like to sit down? Thank you. Podem se sentar, por favor? Do you know, I'm so pleased that there are so many men here tonight. Eu estou assim tão feliz de ver bastante gente aqui essa noite. It's really lovely that you've come here. É muito amável vocês terem vindo. And it's wonderful that you're looking so fit and well. É maravilhoso perceber que vocês se sentem tão bem. And wealthy, of course. E também cheios de saúde. And it's also wonderful that you've come with your wives or your mothers or whoever you come with, because we're joining together as a big family. É muito bom ver que você veio com a sua esposa, com o seu esposo, com família. Nós todos somos uma grande família. Veronica's already told you something about our family history. A Verônica já falou um pouquinho para vocês da história da nossa família. And I was ordained as a deacon, a permanent deacon, in 1981. Eu fui ordenado um diácono permanente em 1981. I was married in 1961. Eu me casei em 1961. And so I'm a permanent deacon. Então sou diácono permanente. I have 8 children. Tenho 8 filhos. And 7 grandchildren. Tenho 7 netos. I didn't bring them with me. Eu não os trago comigo. I want to tell you something about Father's prayers and how it started. Mas eu quero falar um pouco para vocês sobre oração de pais e como isso começou. Soon after Mother's prayers began, logo depois que começou a oração de mães, some men rang us up or wrote to us. Alguns homens nos telefonavam ou escreviam para nós, to say, what about us? Dizendo, e conosco, e a respeito da gente? Can we go to the Mother's prayers meetings? Nós poderíamos ir para as reuniões das orações de mães? Or have you something else in mind? Ou vocês têm alguma outra coisa em mente?
We prayed about this. Nós rezamos a respeito disso. Because it's important to pray before you start any action. Porque é importante que você reze antes de começar qualquer atividade. And we felt the Lord saying to us. E nós sentimos o Senhor falando para nós. That it is important for the mothers that they have the confidence. Que é importante para as mães que elas tenham a confidência entre elas. To share their feelings and prayers with one another. Para que possam partilhar os seus sentimentos e as suas orações umas com as outras. Without the men. Sem a presença dos homens. So we decided that it might be a good idea to start our own organization. Então nós decidimos que poderia ser uma boa ideia começar a nossa própria organização. So we spread the word into many places, into many countries. Então nós espalhamos a palavra em muitos lugares, em muitos países. And we had our first meeting in Russia. E tivemos o nosso primeiro encontro na Rússia. The first meeting was in Russia because I happened to be there at the time. O primeiro encontro foi na Rússia porque aconteceu de estar lá nesse tempo. And they formed a small group. Então nós formamos um pequeno grupo. In a town called Kaluga. Numa cidade chamada Kaluga. Which is 200 kilometers south of Moscow. Que fica a 200 quilômetros ao sul de Moscou. And that group was started about 3 years ago. Então esse grupo começou há cerca de 3 anos atrás. And is still going. E ainda está funcionando. We have other groups in other places, of course. Temos, é claro, outros grupos em outros locais. And we wondered about whether we should produce a booklet. Então nós estamos pensando em produzir um livreto. And we're working on that at the moment. E estamos trabalhando nisso neste momento. Because, as I said before these things happen, porque como eu disse antes de que essas coisas acontecessem, we must be involved in prayer. Nós temos que sempre estar envoltos em oração. So we're arranging for some men to get together. Então nós estamos ajeitando alguns homens que se reúnem near where we live, perto de onde vivem, in order to work out what needs to go into that booklet. Para que trabalhemos juntos para saber o que nós vamos colocar nesse livreto. So, why do we need men's prayers? Então, por que nós precisamos de oração de paz? Are we okay as we are? Are we okay? Are we all right as we are? Todos nós, estando bem como estamos, have we got a comfortable living without any problems? Temos uma vida confortável sem nenhum problema? Have we got a nice close family without any difficulties? Temos uma família sem nenhuma dificuldade? Are we very wealthy and have not a care in the world? Nós todos temos boa saúde e não precisamos de cuidados médicos? If you're all those things, then congratulations. Se você é assim, então parabéns para você. But there are very few men who have all those things. Mas há muito poucos homens que têm toda essa situação. Most of us have pain in our lives. A maioria de nós tem muita dor. Most of us have problems. A maioria de nós tem muitos problemas. Most of us worry about our work. Muitos se preocupam com o trabalho. Most of us worry about where the next real is coming from. A maioria de nós está preocupado sobre o que vai acontecer. We have these concerns and we need to share them with other people. Nós temos essas preocupações e precisamos partilhá-las com outras pessoas. As the women get together to share their difficulties and comfort one another. Assim como as mulheres se reúnem para partilhar as suas dificuldades e confiar umas nas outras. So also it's important that men do the same. É importante que os homens também façam o mesmo. Somebody said to us in the early days. Algumas pessoas nos falaram no início. Men need this. Os homens precisam disso. Because men can cry also. Porque os homens também choram. They can feel anxiety and pain. Também podem sentir ansiedade e medos e dores. They try not to show it. Se eles não partilham, but they still have those feelings. Muitas vezes é por medo, mas ainda têm esses sentimentos. Which they try to push back. Que eles precisam, às vezes eles tentam esconder. Men's general role in society normalmente os homens acabam assumindo papéis na sociedade has been eroded. Como papéis que são de responsabilidade. It has been eroded because man is very often looked upon porque o homem muitas vezes é olhado com mais atenção. As somebody who earns the money, assim como alguém que tem dinheiro to pay for the family's upkeep. Para que possa manter a sua família.
And then when he comes home in the evening, então quando ele chega em casa no final do dia, he's sometimes too tired, algumas vezes muito cansado, or as has happened in some countries, ou como acontece em alguns países, the wife gives him some money, a esposa lhe dá algum dinheiro to go to the bar. para que ele vá ao bar. It's a sad life for men. A sad life. É uma vida marginal para o homem. A sad life for men because sometimes they can be so involved in work. Porque às vezes ele pode estar tão envolvido no trabalho that they can forget their true role. Que ele acaba esquecendo o seu papel principal, verdadeiro. And their role is as leader of the family. E o seu papel principal é ser o líder da família. Their role is to help their children to understand. O seu papel principal é conduzir as crianças para que compreendam what growing up means. O que significa crescer. How important the family life is. Como é importante a vida na família. How important that we can care for one another. Como é importante a gente cuidar uns dos outros. And how important we perform that role. E como é importante a gente desempenhar esse papel. How precious are men and women. Como é preciosa essa unidade de homem e mulher. In the eyes of God. Nos olhos do Senhor. Because I've been talking about the physical reaction to what happens in our lives. Porque a gente tem falado da reação física do que acontece nas nossas vidas. But we have a wonderful God who loves each one of us. Mas nós temos um Deus maravilhoso que ama cada um de nós. He cares for each one of us. Ele se preocupa com cada um de nós. With such a deep and passionate love. With such a deep and passionate love. Com tanta profundeza e um amor tão apaixonado. This passionate love He wants to share with us. Esse amor apaixonado que Deus quer partilhar conosco. He wants us to respond to that love. Ele quer que a gente responda a esse amor. And to perform our vocation in life. E que também desempenhemos a nossa vocação na vida. A vocation that involves us. A vocação que nos envolve. In doing just what God wants us to do. E que é de fazermos somente aquilo que Deus quer que façamos. Sometimes our vocation leads us to do heroic things. Às vezes a vocação nos leva a fazer coisas heróicas. Sometimes we can put our vocation behind us. Às vezes nós colocamos a vocação para trás. And try to forget about it. E esquecemos dela. But it's a vocation given to each one of us by God. Mas existe uma vocação que nos foi dada a cada um de nós por Deus. It's a vocation supported by God's love. Uma vocação apoiada pelo amor de Deus. So that we can never be backward in looking at our vocation. We can never be shy of looking at our vocation. E nós não podemos nunca ter vergonha de olhar para a nossa vocação. I've got a little reading now from the Pope's encyclical Evangelium Vitae. Eu estou lendo atualmente a encíclica do Papa Evangelium Vitae. And Father Jonas quoted some of this as well, mentioned this booklet this afternoon. Que o Padre Jonas inclusive mencionou nesta tarde. And this quotation. E esta parte que o Padre mencionou. Christ's blood. O sangue de Cristo. Reveals to man and women. Revela ao homem e à mulher. That his greatness, que a sua grandeza, and therefore his vocation, e que, portanto, a sua vocação, consists in the sincere gift of self. Significa o dom, sincere gift of self, self, individual. Significa um dom bem individual. When we follow our vocation, we're actually giving ourselves to God. Quando nós seguimos a nossa vocação, entregando a nossa vida ao Senhor, and Christ's blood helps us to understand. O sangue de Cristo nos ajuda a compreender the greatness of our vocation. A grandeza da nossa vocação. The vocation in each one of us. A vocação de cada um de nós. So what is man's vocation? Então, qual é a vocação do homem? What is his gift of self? Qual é o seu dom de pessoal? His gift of self is living out his vocation. O seu dom pessoal é justamente viver a sua vocação. As a single or married man. Como casado ou como solteiro. As a priest. Como padre.
as a cardinal, ou como um cardeal, or a bishop, ou um bispo, or as a deacon. ou como um diácono. It means living out your vocation and living it out as God wants you to do it. Ou significa viver a sua vocação da forma como Deus quer que você a viva. Sometimes we wonder what our vocation is. Às vezes a gente fica querendo saber o que é uma vocação. And very often our vocation is what we're doing just now. Com frequência, a vocação é exatamente aquilo que a gente está fazendo. But if we look at our lives more closely, Mas se olharmos para a nossa vida mais de perto, we might find that there are deficiencies nós podemos perceber que existem deficiências in the way that we are living our lives. na forma como a gente está vivendo, levando a nossa vida. This is why we need these groups. Por isso nós precisamos desses grupos. This is why we need mothers' É prayers. por isso que precisamos oração de mães. And this is why we need fathers' E prayers. por isso precisamos da organização Oração de Pais. So that we can help ourselves to grow spiritually, Para que nos ajudemos a crescer espiritualmente, in order that that spirituality para que essa espiritualidade can affect our physical lives. afete até mesmo a nossa vida física, Doing what God wants us to do fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. is the most important thing O que é a coisa mais importante, that we are living for on this earth. que é para isso que estamos aqui na Terra. In men there are lots of different types of things that he does, Então, lots of different aspects of his vocation. existem vários aspectos diferentes dessa vocação. He is probably a husband, Talvez seja um marido, probably a father, talvez um pai, most necessarily a worker. às vezes um trabalhador, He may be a leader in society, pode ser um líder na sociedade, and he may be a member of various clubs or societies. ou pode ser membro de vários clubes ou sociedades. There are lots of different aspects in his life. Existem diferentes aspectos na sua vida. The most important O mais importante is to look at what we are doing é perceber aquilo que estamos fazendo, to make sure that we're spending our time para ter certeza de que nós estamos gastando o nosso tempo in the way that God wants us to spend it. da forma como o Senhor quer que nós o gastemos. After all, it's His time and not ours. His time. Para que gastemos o tempo que Ele nos deu adequadamente. I'm going to give you a quotation now from the Bible. Eu vou trazer para vocês uma citação da Bíblia. In Genesis 4:10, Gênesis 4:10 it says, diz assim: "The voice of your brother's blood A voz do sangue do teu irmão is crying to me está clamando a mim from the ground." lá do solo. This was after Cain had killed Abel. Isso foi dito depois que Caim matou Abel. In our time, Em nosso tempo, Christ's blood o sangue de Cristo is crying for the victims of violence, está clamando das vítimas da violência, of abortion do aborto and euthanasia. e da eutanásia. And men united in prayer E os homens unidos em oração with a common purpose com um objetivo comum are able to help others who have these problems and difficulties são capazes de ajudar uns aos outros na solução dos seus problemas and who are very sad because of the problems in their lives. e deixar que as pessoas fiquem tristes por causa dos problemas em suas vidas. There are many problems in our world. Existem muitos problemas no mundo de hoje. You know them as well as I do. Vocês sabem tanto quanto eu. I've traveled quite a lot Eu tenho viajado bastante. and I've seen problems in lots of different countries. Tenho visto problemas em países diferentes. In some countries I've visited, Em alguns países que eu visitei, there is a lot of alcoholism. há muito alcoolismo. Some countries I've visited, Alguns países que eu visitei, there are lots of abortions. há muito aborto. In some countries, lots of violence. Em alguns países, muita violência. In other countries, Em outros países, work against the pro-life movement. trabalho contra a vida. Pro-life movements in lots of countries are very strong, O movimento de vida é muito forte em alguns países. and it is up to us to encourage them, E nós precisamos encorajar. because God doesn't like abortions. Porque o Senhor não quer os abortos. At some stage or other, we're going to have to answer for the times we've not done things to stop abortions. Nós talvez sejamos cobrados por aquilo que nós não fizemos para acabar com o aborto.
In England, in the 1967 Abortion Act, na Inglaterra, o artigo a respeito do aborto, abortion became legal. Em 1967 se tornou legal. And last year, e no ano passado, 186,000 abortions. 196 mil abortos were performed in England. Foram feitos na Inglaterra. A statistic that I'm not very proud of. Uma estatística da qual eu não posso me orgulhar. But where can the answer to all this lie? Então, como nós podemos responder a esta mentira? There is only one answer. Só tem uma resposta. And that is prayer. E a resposta é a oração. Prayer can change things. Porque a oração pode mudar as coisas. Prayer can change society. Porque a oração pode mudar a sociedade. Prayer can change the way a country operates. Pode mudar a forma como um país é conduzido. And prayer can change our lives. E a oração pode mudar as nossas vidas. I was in Australia last year. Eu estive na Austrália o ano passado. In a place called Toowoomba, near Brisbane. E num lugar chamado Toowoomba, perto de Brisbane. And we were talking to a lady there who is our coordinator. Então nós estávamos falando com uma senhora que coordenava. And she told me with great joy. E ela me disse com muita alegria. That mother's prayers had changed her life. Que a oração de mães mudou a sua vida. And when you hear that sort of comment from somebody, então quando a gente ouve esse comentário de alguém, it helps you to feel that you're on the right track. Te ajuda a perceber que você está na pista certa. God is good. Deus é bom. God is big. Deus é grande. God is strong. Deus é forte. You've heard all that. We've sung that. Você já ouviu isso? Nós cantamos isso. We need to take some of that goodness. Nós temos que pegar esta bondade. Some of that strength. Pegar esta força. Some of that power of God. Pegar esta fortaleza. Into our lives. E trazê-la para nossas vidas. In order that we can be the men and women. Para que possamos ser homens e mulheres. That perform a vocation. Que cumprem a sua vocação. That God has given each one of us. A vocação que Deus deu a cada um de nós. We've got to accept our role as men. Temos que aceitar o nosso papel de homens. We've got to own up and say to God, there have been times in our lives when we've had problems. Mesmo que tenhamos que nos levantar e voltarmos ao Senhor e dizer que temos problemas. Times in our lives when we haven't really listened to God. Momentos em que nós não ouvimos o Senhor. Times in our lives when we could have done better. Momentos da nossa vida em que nós não pudemos fazer o melhor. But the answer is to own up to it. Mas a resposta é nos voltarmos para Ele. To continue with this surrender that Veronica was talking about. E continuar a fazer esta entrega que a Verônica estava nos dizendo. To accept that God is in charge of our lives. Aceitar de que Deus está no controle da nossa vida. And to use God's love and His power. E usar o amor de Deus e o seu poder. To grow in the way that God wants us to grow. Para que cresçamos na forma como Deus quer que nós cresçamos. We have composed a special prayer for fathers. Nós compusemos uma oração especial para os pais. And we hope to have it translated by this afternoon, but it hasn't worked out. Nós esperávamos que tivéssemos traduzido já esta tarde, mas não foi possível. So I would like the men, just the men, please, to stand. Então eu pediria que somente os homens se levantassem. I'd like to read this prayer and I'd like you to make it your own too. Eu vou ler a oração e que cada um de nós vá repetindo. Então ele vai ler, eu vou traduzir e todos repetem. Lord, Senhor, we thank you. Nós te agradecemos. For the gift. Pelo dom. For the gift of fatherhood. Pelo dom da paternidade. Pelo dom da paternidade. And ask forgiveness. E te pedimos perdão. E te pedimos perdão. For the times we have failed. Pelas vezes em que falhamos. Pelas vezes em que falhamos. To carry out. De cumprir. Our responsibilities. Nossas responsabilidades. Nossas responsabilidades. Our failure to love. Nossas falhas no amor. Nossas falhas no amor. And our failure to protect our family. E nossas falhas em proteger nossa família. E nossas falhas em proteger nossas famílias.
We repent. Nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos. On behalf of all fathers. Em nome de todos os pais. Em nome de todos os pais. And ask your help. E te pedimos socorro. E te pedimos socorro. To turn away. Para tirar. From the things that separate us. De nós as coisas que nos separam. De nós as coisas que nos separam. From you. Da sua presença. Da sua presença. We ask you, Lord. Nós te pedimos, Senhor. Nós te pedimos, Senhor. For the strength and guidance. Pela força e condução. Pela força e condução. We need to fulfill our role. Que nós precisamos para cumprir o nosso papel. Que nós precisamos para cumprir nosso papel. To accept our proper place in society. Para aceitar o nosso lugar próprio na sociedade. Para aceitar nosso lugar próprio na sociedade. As fathers. Como pais. Como pais. Following the example of Joseph. Seguindo o exemplo de José. Seguindo o exemplo de José. The husband of Mary. O esposo de Maria. O esposo de Maria. We ask you, Father. Nós te pedimos, Pai. Nós te pedimos, ó Pai. For protection of all women. Pela proteção de todas as mulheres. Pela proteção de todas as mulheres. And children. E crianças. E crianças. You have placed in our care. Que o Senhor colocou aos nossos cuidados. Que o Senhor colocou sobre os nossos cuidados. And we ask you to guard them. E nós te pedimos que os guarde. E nós te pedimos que nos guarde. Against all assaults of the evil one. Contra todos os assaltos do inimigo. Contra todos os assaltos do inimigo. Father. Pai. Pai. We ask also for your blessing. Nós te pedimos também a sua bênção. Nós te pedimos também a sua bênção. On mothers' prayers. Na oração de mães. A oração de mães. Fathers' prayers. Na oração de pais. Na oração de pais. And children of faith. E nos filhos da fé. E nos filhos da fé. That they will continue to be guided. Para que eles possam continuar a ser conduzidos. Para que eles possam continuar a serem conduzidos by the Holy Spirit. Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. We ask this through your Son. Nós pedimos isso por seu filho. Nós te pedimos isso por seu filho Jesus. Jesus Christ our Lord. Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Obrigado. Obrigado. I would just like to say that tomorrow. Eu só gostaria de dizer, podem sentar-se. Gostaria de completar que amanhã. Tomorrow there will be an opportunity. Será uma oportunidade. To bring your children. Para que sejam trazidos os seus filhos. And place them at the foot of the cross. E sejam trazidos aos pés da cruz. So that you will experience a mother's prayers meeting. Para que vocês possam experimentar uma reunião de oração de mães. And if you find it difficult to actually let go of your problems. E se você tiver dificuldade de realmente entregar os seus problemas. Maybe between now and then. Talvez entre agora e lá. Ask the Holy Spirit to give you the grace to let go. Peça ao Espírito Santo para te dar a graça de entregar. It's God's will that we walk and be like free people. É o desejo do Senhor que a gente caminhe como pessoas livres. It's not His will that we are always burdened. Não é desejo do Senhor que a gente fique carregando pesos e fardos. He said, "Come to me, all you who labor and are burdened." Ele disse: "Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e com o fardo pesado." And I will give you rest. E eu lhes darei repouso. He's waiting to take your burdens. Ele está pedindo para pegar o seu fardo. He wants you to come to him. Ele quer que você chegue até ele. And say, "Lord, I trust you." E diga: Senhor, eu acredito. So tomorrow we will have a mother's prayers meeting. Então amanhã nós teremos um encontro de oração de mães.
We'll talk to you tomorrow before to explain a little bit more what to do. Falaremos mais amanhã para explicar detalhadamente para vocês. And tomorrow evening we will have our Mother's Prayers meeting. E amanhã à noite então haverá a nossa reunião de oração de mães. No. Would you like to sing My God is So Big again? Queremos cantar novamente, Meu Deus é tão grande? Yeah. Would you stand up? Então vamos ficar de pé. Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, não há nada que não possa fazer. Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, não há nada que não possa fazer. Os montes são seus, os rios são seus, as estrelas também Ele as fez. Os montes são seus, os rios são seus, as estrelas também Ele as fez. Amém. Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, não há nada que não possa fazer. Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, não há nada que não possa fazer. Os montes são seus, os rios são seus, as estrelas também Ele as fez. Os montes são seus, os rios são seus, as estrelas também Ele as fez. Amém. Deus é tão grande, tão forte e poderoso, não há nada que não possa fazer. Força! Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, não há nada que não possa fazer. Os montes são seus, os rios são seus, as estrelas também Ele as fez. Os montes são seus, os rios são seus, e as estrelas também Ele as fez. Amém. Now I've got a really very special one in my heart because it's one we learnt in Lisbon, in Val de Figueira, in Portugal. Então eu estou muito feliz porque isso a gente aprendeu em Portugal, também de uma forma cantado lá também, agora aqui no Brasil. It's the Louvaré. Ok. Ah, sim, a canção que aprendeu em Portugal, que é Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei. Olha lá. Vamos lá? Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor, eu louvarei. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.